Uma mulher que tem um bebê enquanto a filha dela já está tendo bebês. É uma mulher possuída por um espírito de sexo. Ela precisa de libertação. Quando sua filha tem um bebê, você precisa saber que é uma avó já idosa, que é chamada para cuidar da sua filha e também dos seus netos. Um neto mais velho que o próprio tio ou a tia, isso não é nada normal. Foi um inimigo que fez uma coisa dessas. App Profeta Cacô Felipe disponível gratuitamente. Baixe agora e descubra as maravilhas de Deus. Dizes que és cristã, tudo bem, mas estou surpresa de ver que és tu que despigmentas a pele, usas cabelo falso, pestanas falsas e maquilhagem. Fica sabendo que não és uma filha de Deus, pois uma filha de Deus não faz essas coisas. Cacô Felipe, o profeta de Deus hoje, revelou que uma filha de Deus não usa minissaias, calças e todas essas coisas. Se você faz essas coisas é porque está possuída por um espírito de sexo e, portanto, precisa de libertação. Para mais informações, baixe gratuitamente o aplicativo Profeta Cacô na Play Store ou App Store. Estes são alguns pecados revelados pelo profeta Cacô Felipe hoje. Ter relações sexuais com a esposa em uma posição animal por trás é um pecado. Ter relações com a esposa no sábado à noite antes do dia de adoração é um pecado. A utilização de preservativos e de outros métodos contraceptivos, isso é considerado um pecado. Fazer cursos de batismo ou uma escola pastoral, isso também é um pecado. Rejeitar hoje o profeta Cacô Felipe é o maior pecado. As mulheres devem saber que se morrerem com um implante contraceptivo no corpo, irão para o inferno, como aquele que morreu com fotos e vídeos pornográficos no seu telefone ou no seu computador. Aplicativo Profeta Cacô Felipe disponível grátis. Baixe agora e descubra as maravilhas de Deus. Vocês sabem a origem do câncer de mama? Em Cacô 158, versículo 12, o profeta Cacô Felipe diz: Eu também ouvi dizer que há homens e mulheres que levam a boca aos seios de seus cônjuges, como se fossem bebês. Isso é insólito. Uma pessoa que faz isso não é um ser humano, mas sim um humanoide. Normalmente, um seio que sofreu isso é amaldiçoado e deve ter um tumor ou um câncer para ser cortado. Ouça a continuação desta revelação em Cacô 158, versículo 12. Você busca a verdade? Uma cura? Conheça o aplicativo Profeta Cacô Felipe. Receba a palavra que cura diretamente em seu telefone. Tenha acesso à mensagem completa e faça parte de uma comunidade mundial traduzida em mais de 80 idiomas. Os testes confirmam o que suspeitávamos, Sarah. O tumor é agressivo. Precisamos discutir a cirurgia imediatamente para remover o tecido afetado. Então, o que você está dizendo é câncer? É um tumor. O médico disse que é um tumor. Eles querem removê-lo. Por que meu corpo está me traindo? Porque você tem tratado seu corpo como um parquinho para espíritos, Sarah. Olhe para você. O clareamento da pele, aquele cabelo falso, esmaltes, isso não é apenas moda. Esses são os espíritos do sexo. Só queria ser amado. Você quer ser amada por um homem que te trata como um animal? Você o deixa colocar a boca no seu seio como bebês, algo que nem mesmo os animais fazem. De acordo com a mensagem do único profeta verdadeiro em nosso tempo, Cacô Felipe, em Cacô 158, versículo 12, uma pessoa que faz isso não é um ser humano, mas sim um humanoide. Normalmente, um seio que sofreu isso é maldito e deve ter um tumor ou câncer para ser cortado. E a dor no meu peito? O médico disse que era angina. É a saliva, Sarah. Quando se troca saliva num beijo de boca, ela não sai por fezes ou urina. Ela fica, ela permanece, ela se torna as úlceras e os cânceres que você carrega agora. Toda ação contrária à natureza tem seu preço. Todo pecado é pago. É tarde demais? Estou amaldiçoado para sempre?
Não, a solução está na mensagem do profeta Kaku Filipe. Ele é o único profeta verdadeiro enviado por Deus à nossa geração. Eu o aconselho a descarregar o livro do profeta Kaku Filipe e ler Kaku 163 e 164. Para descarregar o livro do profeta Kaku Filipe, deve ir à Play Store ou App Store e digitar Kaku Filipe. Obrigado. Vou baixar o livro. Num país como o nosso, a educação cívica e moral deveria ser a principal matéria na escola. Assim, cada aluno saberia que a virgindade é seu primeiro e divino diploma, símbolo de sua moralidade. Falhamos, acabou para nós. Acalmem-se, contem-me o que houve. O exame foi adulterado. Mas por que choram por um exame que podem fazer no próximo ano? Assim, você pode ver alunos tristes ou chorando alto porque falharam em um exame ou concurso que terão a chance de fazer no ano seguinte. Mas quantos deles choraram assim porque perderam a virgindade que nunca mais recuperarão? Percebem? Assim, segundo a mensagem do profeta Kaku Filipe, quando uma mulher é desonrada na casa de seus pais, ou seja, ela perdeu sua virgindade estando na casa de seus pais ou na casa de um tutor, ela manchou a terra e a casa de seus pais ou de seu tutor para sempre. O homem ou o rapaz que fez isso também é uma maldição. Trecho do livro do profeta Kaku. Baixe gratuitamente o aplicativo Profeta Kaku Filipe para mais detalhes. Toda a mensagem do profeta Kaku Filipe numa única aplicação gratuita. Precisamos parar de fazer filhos, meu marido. É um pedido. Não tem problema, mulher. Eu também pensei nisso. Então o que a gente faz? Não sei, precisamos decidir juntos. Está bom. Eu sei que queres fazer planeamento, então vá no hospital fazer, não há problemas. Eu preciso ir ao médico amanhã. Eu entendo. Bom dia, doutor. Bom Doutor, dia. eu vim fazer planeamento familiar. Eu e o meu marido decidimos assim. Entendo. Vamos discutir as opções. Sim, por aqui. Sente-se na cadeira. Vou aplicar o implante agora. Tudo bem. Obrigada, doutor. Tchau. Até amanhã. Finalmente em casa. Hora de descansar. Finalmente, meu marido. Agora podemos nos divertir. Não irei conceber até a morte. Sério? Até a morte? Que tal um passeio? Ótima ideia. Vamos. Boa tarde. Que Deus os abençoe. Amém. Boa tarde. Aonde vocês vão essa manhã? Estamos só passando. Vi você ontem quando estava no hospital. Por acaso pensei que estivesse doente? Ah, não foi nada sério, só uma consulta de rotina. Estava indo fazer planeamento familiar, eu e o meu marido decidimos não fazer mais filhos. Planeamento familiar? Mas vocês sabem que isso é pecado muito grave diante de Deus? O quê? Não pode ser. Assim, diante de Deus, você que é mulher, és uma boneca sexual. É você que é homem, és o dono dessa boneca sexual. E se não removerem isso e morrerem nessas condições, saibam que irão para o inferno. As mulheres aqui devem saber que toda mulher que usa implante, pílulas para não engravidar, vocês são bonecas sexuais. Diante de Deus, se não querem fazer filhos, então não façam sexo simplesmente. Diante de Deus, o planeamento familiar é a abstinência do sexo no lar e não métodos contraceptivos. Deus não criou o sexo para diversão, mas sim para a multiplicação. Essa sim é a promessa de Deus. E essas mulheres com implante nos seus corpos são assassinas, matando vidas inocentes. Oh, misericórdia. E são algumas igrejas, alguns líderes religiosos que ensinam isso aos seus fiéis. Minha esposa, eu te peço perdão. Durante esses todos os anos que vivi consigo, eu te traí com várias mulheres. Por quê? Como assim? Como assim? Você disse sempre que me amava. Com quantas mulheres você me traiu? Desculpe, esposa, te traí com muitas mulheres. Entre colegas, suas amigas, sua irmã e nossa empregada. Você me traiu com minha irmã? Sim. Até nossa empregada. E por que está me dizendo isso agora? Eu te digo isso pela minha salvação. O profeta Kaku Filipe disse que ninguém irá ao paraíso se morrer com mentiras ocultas. Eu acredito neste profeta, eu também te traio. Nosso segundo filho não é seu, é do seu irmão, pô. Ó Deus, agora acredito que tudo oculto virá à luz. Graças a Deus que enviou o profeta Kaku Filipe. De hoje em diante, vamos viver de acordo com a vontade de Deus e seguirmos o profeta que Deus enviou. Sim, vamos. Juntos. Vamos orar. Senhor, nos perdoa por permitirmos o diabo nos usar todos esses anos. Amém. Agora compreendemos que todas as religiões na Terra não falam a verdade de Deus. Sim, é uma verdade profunda. Ô Senhor, eu acabei de trair o meu sagrado compromisso de batismo. Frei João. Eu caí no pecado do adultério junto a uma mulher. É casada? Sim, meu irmão. Saiba que ela já se encontra casada. Você fez um voto. Agora está casado. Sim. A irmã Rachel é minha esposa. Nesse caso, você tem 3 coisas a fazer, segundo Kaku 17, versículo 36. Primeiro, você vai pedir perdão à sua esposa, a irmã Raquel. Depois você vai pedir perdão ao marido da mulher com quem você cometeu adultério com uma testemunha.
Por fim, confessar-te-ás em assembleias. Irmão João, é difícil para mim, irmão, mas preciso fazer isso pela minha salvação. Poderás me acompanhar ao marido desta mulher? Irmão, de acordo, mas saiba que seu ato é muito ruim. Por que voltas tão triste hoje? Irmã Rachel, você é a maior bênção que Deus me concedeu na vida. Mas hoje... Diz-me do que se trata, em concreto. Por favor, você poderia me perdoar? Me diga, irmão. Cometi adultério. Irmão, você não pode fazer isso comigo. Bom dia, irmão Jean. Irmão Emanuel, como é que você está? Eu estou mal. Onde estás? Estou em casa agora. Passarei por lá esta noite, quando eu sair. Irmã, o irmão João gostaria de falar contigo. Irmã Rachel? Como estás? Meu irmão João, eu me sinto profundamente magoada. Entendo sua dor, irmã. Eu amo meu marido, mas ele traiu a minha confiança. De acordo, irmã. Leve o tempo que precisar. Que Deus te fortaleça. Sua mulher ainda está em choque com seu ato. É uma questão difícil. Oh Deus, o que foi que eu fiz? Desde aquele pecado, minhas noites voltaram a ser difíceis. Voltei a ver mulheres da noite em sonhos. Animais me perseguem. Não, irmão, não entre em pânico. O profeta diz que as mulheres da noite não existem. É um falso ensinamento dado pelos pastores evangélicos, batistas e outros. Caco 18, versículo 10 diz: E se cada vez mais você tem atos sexuais em sonho, então há pecados que não foram confessados. E é esse demônio que mostra essas cenas. É, portanto, o demônio do pecado de adultério que faz com que você tenha novamente relações sexuais em sonho. Eu estou até imobilizado. Animais me perseguem em meus sonhos. É por isso que você deve se acertar com sua esposa e o marido de Ruth, e depois se confessar na assembleia para ser liberto desse espírito. A confiança está quebrada. Diante do ato de Emanuel, Raquel carrega o pesado fardo da traição. Mas além da dor no lar, o pecado abriu uma porta no mundo espiritual, mergulhando Emanuel no terror da noite. Emanuel agora conhece a verdade sobre seus tormentos. Ele está diante do maior desafio de sua vida: arrepender-se publicamente e enfrentar o marido de Ruth. Como ensina o profeta Cacu Filipe, todo pecado atrai espíritos para as nossas vidas. Por isso, é preciso confessá-los para ser libertado. Será que Rachel conseguirá perdoar Emanuel um dia? A seguir, na quarta parte. Você busca a verdade? Uma cura? Descubra o aplicativo Profeta Cacu Filipe, a palavra que cura diretamente no seu telefone. Acesse a mensagem completa e junte-se a uma comunidade global traduzida em mais de 80 idiomas. Encontre os contatos dos crentes no seu país. Junte-se a mais de 500 mil pessoas que encontraram a verdade. Faça o download do aplicativo gratuito e comece a sua jornada de transformação ainda hoje. Puxa vida. Ah, meu Deus, não. De novo esses pesadelos. Oh. Irmã, não consigo mais dormir. Tenho tido pesadelos de novo. Ainda te peço perdão pelo adultério. Irmão, você me traiu. Por que você traiu a Deus, a sua mensagem e os nossos irmãos? Eu nem sei o que me passou. Normalmente, se seguires tuas revelações, o preverias. Eu tive visões e sonhos, mas eu os desprezei completamente. Não serei um obstáculo para a tua salvação. É a única razão por que aceito te perdoar. Irmã, eu quero muito ser salvo. Por favor, perdoa-me.
Esta mulher é casada? Segundo a mensagem, devo te acompanhar até o cônjuge traído. E também avisei a mulher que chegamos. De acordo. Você tem uma testemunha? O irmão João será testemunha. Emanuel não encontra mais descanso. Sob o peso esmagador do pecado de adultério, suas noites se tornaram pesadelos incessantes. Mas diante dessa provação, a irmã Raquel demonstra uma profunda maturidade espiritual. Ela lhe concede o perdão pela única razão da sua salvação e aceita até acompanhá-lo até o marido traído. Em lembrete, o profeta Cacu Filipe revelou que se um homem te dotou, você deve obrigatoriamente confessar-lhe seu adultério para ser salva. Qual será então a reação do marido de Ruth? Eu os convido para a 5ª parte. Você busca a verdade? Uma cura? Descubra o aplicativo Profeta Cacu Filipe, a palavra que cura, diretamente no seu telefone. Acesse a mensagem completa e junte-se a uma comunidade global, traduzida em mais de 80 idiomas. Encontre os contatos dos crentes no seu país. Junte-se a mais de 500 mil pessoas que já encontraram a verdade. Baixe o aplicativo gratuito e comece sua transformação. Mulheres noturnas não existem. Em Cacu 18, versículo 10, o profeta Cacu Filipe revela: Irmão Filipe, e quanto a um pecado cometido em sonho, e também, e quanto ao sábado, todo sonho, mesmo do diabo, é permitido por Deus para um propósito. Portanto, mulheres noturnas ou maridos noturnos, isso não existe. E se cada vez mais você tiver atos sexuais em sonhos, então há pecados que não foram confessados. E é este demônio que está mostrando essas cenas. Eu te convido a acompanhar esta pregação no livro do profeta Cacu Filipe. Muito obrigado. Você está buscando a verdade? Uma cura? Descubra o aplicativo do profeta Cacu Filipe, a palavra que traz cura diretamente no seu telefone. Acesse a mensagem completa e junte-se a uma comunidade mundial traduzida em mais de 80 idiomas. Olá e sejam bem-vindos ao nosso tutorial. Hoje vamos aprender a reconhecer um verdadeiro profeta de Deus. Um verdadeiro profeta deve possuir um chamado divino, uma comissão específica e uma nova mensagem. Ele não vem repetir a Bíblia, mas tem um livro como os da Bíblia. Ele é único em seu tempo e seu ministério é anunciado na Bíblia. Então, você tem tudo o que é preciso para reconhecer um verdadeiro profeta de Deus. Obrigado por ter assistido a este tutorial e não hesite em fazer suas perguntas nos comentários. Olá e sejam bem-vindos ao novo tutorial. Já vimos como reconhecer um verdadeiro profeta. Hoje vamos ver como ser perdoado dos seus pecados. Para começar, você deve aceitar o profeta do seu tempo. É o começo do vosso caminho espiritual. Em seguida, confessem os vossos pecados publicamente perante a Assembleia, não a um padre nem a um pastor, mas perante a Assembleia. E é ela que orará por vós ou não, pois somos o mesmo corpo e o pecado de um é para todo o povo. Vocês sabem agora como ser perdoados dos seus pecados. Obrigado por ter assistido a este tutorial. Até breve para mais ensinamentos. Li o livro do profeta Cacu Filipe e é verdade, a mulher deve ser natural, então tiro as mechas. As maquiagens são uma ofensa à criação divina. Eu soube disso pelo profeta Cacu Filipe e tiro tudo. Aplicativo Profeta Cacu Filipe, grátis. Baixe agora e descubra as maravilhas de Deus. Sou mulher e respeito meu corpo. Permaneço natural, como Deus me criou. Mulher, respeite-se. Olá e sejam bem-vindos a este novo tutorial. A comunidade está crescendo e eu vos agradeço. Hoje vamos falar sobre o papel da mulher na igreja, segundo a revelação de Deus, através do seu profeta Cacu Filipe. Vamos ler isso. A mulher não está no plano original de Deus, mas ela é um subproduto do homem.
E foi o próprio Deus quem colocou a mulher soberanamente sob a autoridade do homem. É por isso que em todo o Antigo Testamento não existiu nenhuma mulher sacerdotisa. Mesmo no mundo não havia mulher ministra. Foi a emancipação que colocou a mulher nessa posição. E uma pessoa que entra numa igreja onde mulheres pregam é como uma pessoa que participa de um desfile de homossexuais. Uma igreja é suposta ser a esposa de Cristo e uma igreja que aceita uma mulher no púlpito é uma igreja lésbica. E todas as mulheres que sobem ao púlpito têm sexos de homens em sonho e várias me confessaram isso. E eu não entendo que pessoas que têm a Bíblia na mão possam agir assim, colocando mulheres no púlpito para pregar ou liderar o louvor enquanto os homens estão lá. E até acontece que mulheres estejam menstruadas. E como uma mulher pode impor as mãos em alguém? Talvez ela esteja menstruada, e se for o caso, nenhum anjo poderá te libertar. Uma mulher pode fazer muitas coisas de forma individual ou coletiva, mas essas tarefas de autoridade são estritamente reservadas aos homens assim que eles estão presentes. Há mulheres que abandonam o lar e a educação dos seus filhos nas mãos da televisão e de uma empregada doméstica. O bebê não terá nem o calor materno, nem o leite materno, nem a educação materna. O que será de uma criança assim? Questão a meditar. Obrigado por ver este tutorial. Curta, compartilhe e se inscreva para mais dicas. Não se atreva a se aproximar. Não. O que está vendo? É salvo. Veja a história de um pastor evangélico e surpreenda-se. A Bíblia não salva. A salvação é por um profeta mensageiro vivo que Deus envia. Deus nunca salva pela Bíblia, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. E hoje o profeta de Cristo é Cacu Filipe. E só por ele vem a salvação de Cristo hoje. Povo, escutem, esta é a verdade de Cristo. O profeta Cacu Filipe afirma que a verdadeira santidade não pode existir sem uma confissão pública dos pecados e que a confissão privada é, de fato, uma doutrina de Satanás e por isso não há libertação. Não somente de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus é um profeta. É falso. Não é verdade. Pastor, preciso falar com o senhor. Claro, Helena. O que há? É algo pessoal. Preciso do conselho. Vem, vamos conversar a sós. Pastor, eu já não aguento mais. Sinto que não sou salva. Tenho pesadelos, fico imobilizada por demônios e não consigo acordar. Eu murmuro de todos os irmãos da igreja, falo palavrões e assisto a coisas impuras no meu celular. A minha vida não muda. Por que isso acontece comigo? Eu leio a Bíblia noite e dia. Jejum, nunca faltei com meus dízimos e ofertas. Participei de todos os eventos da igreja e apoiei financeiramente os ministros da igreja. O Senhor sabe muito bem. Então se fiz tudo porque não consigo mudar. É por isso que penso, pastor, que não sou salva. Estou desesperada. Sinto que não sou salva e que não fui libertada. Sim, eu creio em Jesus, mas por que não mudo? Não consigo vencer estes pecados. Jesus disse que aquele que cresce nele seria verdadeiramente livre. E por que eu não o sou depois de tantos anos? Eu vejo outros irmãos e irmãs da igreja e eles não se preocupam. Eles vivem, e me desculpem a expressão, como se fossem verdadeiros pagãos. Eu os vi e sei do que estou falando. As vidas deles são de pagãos, é por isso que eu falo, isso me afeta profundamente. Quero ser salva. Pastor, me ajude, não quero ir para o inferno. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer. Há algum tempo atrás, eu vi na internet um discípulo do profeta Cacu Filipe.
Ele estava falando sobre a salvação. Dizia que a Bíblia por si só não salva, mas que Deus sim salva através de um profeta mensageiro vivo que ele envia. Isso me impactou e reagi negativamente a ele. Eu disse que aquilo era uma blasfêmia. Mas depois, ao fazer a leitura das Escrituras com grande e profundo cuidado, encontrei diversos versículos que abordam este tema. Que Deus sempre tem enviado um profeta para salvar o homem. O próprio Senhor Jesus o declarou em Mateus 23, 34 e 35. Que tem nos enviarei profetas. E isso inevitavelmente deve se cumprir porque é uma promessa de Deus. Por isso, os que dizem que Deus já não envia profetas mensageiros hoje, estão dizendo diretamente ao próprio Senhor que é mentiroso, e isso é algo muito grave. E também em 1 de Timóteo 2,5 diz que o mediador entre Deus e os homens é o homem Cristo Jesus. E compreendi que ali se fala de um profeta vivo enviado por Deus. Não se trata de Jesus de Nazaré, porque 2 Coríntios 5,16 o diz. Para entender isso, sabemos que Deus é a palavra viva e essa palavra é Espírito. Por isso Deus é Espírito e estava e está e estará na boca do profeta que ele envia. Diz em Isaías 1,20, diz em Êxodo 4,12, diz em Lucas 1,70. E entendi que Paulo em Gálatas 1,11 dizia: meu evangelho não é de homem, mas a revelação de Cristo. E há muitos mais versículos sobre isso. Então me dei conta de que antes de Jesus, o meio que Deus usava para trazer salvação ao povo eram os profetas que ele enviava. Só então também entendi por que Jesus disse que enviaria profetas. Porque ele mesmo é o Deus dos santos profetas, como diz em Apocalipse 22:6. Agora, eu como pastor da igreja devo ser sincero, eu mesmo também tenho problemas espirituais. Sofro com pesadelos, sou paralisado em sonho por demônios que querem me matar. Pratico impureza em meus sonhos e conspiro com isso. Sonhos com pessoas mortas. Vou em sonhos e sonho em lugares onde estou totalmente perdido. Não! Não te aproximes! Não! O que está vendo? Sombras me perseguem! Não! Fora daqui! Ajuda! Não consigo escapar! Droga! Afastem-se! O que está acontecendo? Oh, por favor! Ajuda! Com os mortos, eles estão aqui! Eu estou perdido! Não consigo sair! Também me deleito em pensamentos desonestos. Falo mal do próximo. Meu coração se inclina para a política, o dinheiro e os esportes violentos. Por isso eu sou de direita, e eu serei de direita até a morte. Esse presidente não presta. Gol! Briga! Tremenda derrubada! Golpe limpo do Blue Shorts! Sim, segue assim! Vamos! Incorro em atos impuros, utilizo métodos contraceptivos com minha esposa e oculto meus pecados. E conheço vários pastores que sofrem como eu e outros estão em situações mais críticas. E segundo a revelação do profeta Cacu Filipe, o meu fim seria o inferno. Ele diz que esta é a evidência mais clara que nenhum homem no mundo inteiro pode negar, que a sua alma irá direto ao inferno depois da sua morte, porque na terra já estava atormentado e submetido aos demônios e às pesadelas. E cada domingo subimos ao púlpito para pregar acerca da santidade e da pureza, quando nós mesmos estamos manchados de pecados e dominados por demônios que não fomos capazes de vencer. Aparentemente há melhorias visíveis, mas na profundidade do nosso coração estamos perdidos. Minha vida como pastor da igreja não mudou verdadeiramente. Devemos viver em santidade, irmãos. Apartai-vos do pecado e vivei para Deus. Devemos viver em santidade a cada dia. Sejam luz deste mundo. Vivam em santidade. O Senhor o exige. Afastem-se de tudo que é impuro e vivam para Deus. Estou muito orgulhoso de que busquem a santidade. Vivam em santidade. Deem um grande aplauso ao Senhor. Durante todos esses anos de estudo em universidades, institutos e seminários teológicos, nunca consegui compreender o que eu sempre lia nos sermões, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, depois de ter ouvido a poderosa mensagem do profeta Cacu Filipe, comecei a entender a verdadeira salvação e a libertação.
Ouço dizer que se pode fazer a sua própria libertação. Isso é uma completa falsidade. Façam 100 dias de jejum. O demônio vai rir de vocês. Se assim fosse, caixões não colidiriam com pastores. Recentemente, os jornais noticiaram um pastor que foi atingido por um caixão. Serão eles verdadeiramente culpados? Sim, enquanto os espíritos de feitiçaria tiverem suas moradas em vocês. Pouco importa se têm seus jejuns e orações, o inferno os reclama e estão destinados à perdição. E é por isso que Deus enviou esta mensagem de Daniel 12, versículo 10, para a purificação dos santos. Cada um deve olhar para si mesmo na mensagem e dizer: irmão, o Espírito que tenho e que eu acreditava ser o Espírito Santo não é. Antes da libertação, é necessário que a pessoa esteja convencida de que o Espírito que ela tem não é o Espírito Santo. Mas como podem ter o Espírito Santo numa igreja católica, protestante, evangélica e branamista? Como Deus pode enviar o Espírito Santo sobre uma igreja que rejeitou o profeta vivo do seu tempo? Isso jamais foi possível no tempo dos profetas, e isso não pode ser possível hoje. No tempo do Senhor Jesus Cristo, os fariseus, os saduceus, os helenistas, os zelotes e todos esses não podiam ter o Espírito Santo, mas para ter o Espírito Santo, eles tinham que aceitar o Senhor Jesus Cristo, o profeta vivo de sua época. E em Mateus 23, versículos 34 e 35, ele prometeu enviar profetas em cada nova geração. Esta é uma promessa, e ele fielmente cumpre todas as suas promessas. A congregação diz: Amém. Seguir a Bíblia apenas melhorou algo do meu comportamento exterior, mas no fim do dia o homem pode continuar mais morto do que vivo. A religião apenas altera algumas aparências externas, mas acaba por matar o lado humano do ser humano. Jesus disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. De impedices que compombo. Olha, o Filho de Deus em cada geração é um profeta mensageiro vivo que Deus envia, porque a palavra de Deus sempre vem ao profeta. Isso está escrito. Por isso Paulo dizia: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele dizia isso porque era um profeta mensageiro de Cristo, e também dizia que deveriam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. É fácil de entender. Aquele que seguia a Paulo, seguia a Cristo. Hoje eu decidi que vou seguir a Cristo, seguindo o profeta Cacu Filipe, mesmo que isso venha a me custar tudo. Sinto no fundo do meu coração que as suas palavras são verdadeiras, e estou sentindo uma paz que eu nunca antes havia sentido. Eu também quero saber quem é esse profeta Cacu Filipe para conhecer diretamente a sua mensagem. Como faço isso? Isso é simples, sua mensagem é gratuita. Você pode baixar o aplicativo dele na Play Store. Escreva Profeta Cacu e você o encontrará. E algo muito importante, como disse Jesus em João 6, 28 e 29. A obra de Deus é que creiam naquele que ele enviou. E hoje, para a nossa geração, Deus enviou o Cacu Filipe. Eu digo amém a isso. Que está prestes a se concretizar. Agradecemos a vossa atenção a este vídeo. É fundamental também salientar que o que foi exposto aqui é apenas uma parte da mensagem do profeta de Deus.
Dado que a revelação é progressiva, a melhor forma de aprofundar é ir diretamente à fonte original, o livro do profeta Kaku Philip, onde está toda a informação, tanto em áudio como em vídeos. Pode descarregar a aplicação de forma gratuita na Play Store, procurando por Profeta Kaku. Eles pregam a Deus, mas na verdade vendem as almas. Pausa. Por favor, abra bem os seus olhos. Episódio 1. Os vendedores de almas. Parte 1. Eles pregam a palavra de Deus, mas vendem as almas. Abra os olhos. Ouçamos todos juntos a história de um jovem chamado Samuel. Samuel era um jovem cristão de conduta verdadeiramente exemplar. Ele era muito conhecido por sua honestidade inabalável e seu coração puro. Todos os dias, apesar de suas muitas ocupações, ele sempre dedicava um tempo para buscar o Senhor com grande sinceridade. Na vida de todos os dias, Samuel era médico. Por causa do seu trabalho, o Estado o havia enviado para servir numa nova cidade. Uma vez que se estabeleceu, ele havia decidido se comprometer com uma igreja local que possuía um nome bastante impactante, Jesus ou Nada. Lá, ele servia a Deus com todo o seu amor e dedicação. Num sábado, depois de passar um longo e significativo tempo meditando na Bíblia e fazendo sua oração pessoal, Samuel adormeceu profundamente. Durante o seu sono, ele teve um sonho estranho e muito poderoso. Nesse sonho, Deus lhe mostrou claramente o estado espiritual real de sua igreja. Ele viu coisas que o olho humano normalmente não consegue ver, como se a cortina tivesse sido levantada sobre a vida secreta de toda a sua comunidade. Meus caros fiéis, o tempo da metamorfose chegou! Estamos prontos, Deixem pastor. vossos espíritos se elevarem e vossas formas mudarem! Aleluia! Louvemos com a sabedoria e a força! De repente, Samuel acordou com um sobressalto. As imagens do sonho ainda estavam bem nítidas em sua mente, mas ele se sentia muito perturbado. Ele não compreendia de forma alguma o que tudo aquilo significava. O sonho estava presente, mas a explicação para ele lhe escapava. Sem perder um instante, ele se levantou e começou a se aprontar. Mesmo estando em meio à confusão, ele sabia de uma coisa: precisava ir diante de Deus para receber a luz. Foi assim que ele partiu para orar, esperando que o Senhor finalmente lhe desse a compreensão e o entendimento dessa visão. Deus vai abençoar abundantemente a sua vida. Semeie a sua semente de fé hoje. Dê com um coração que se alegra. Por que a igreja fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Não seriam esses os mesmos mercadores do templo que o Senhor Jesus Cristo havia açoitado? Ele se faz essa pergunta. De fato, o pastor vendia as almas de seus fiéis a homossexuais e a políticos que bebiam uísque. Fim do culto. Que Deus abençoe. Alô? Sim, eles são muitos. Mas como o senhor sabe, os fiéis aqui na África são muito pobres. Por favor, ajude-me a alimentá-los. Sem problemas. Te envio 10 milhões para eles comprarem o que comer. Tenho muito dinheiro. Obrigado. Eles nem sequer sabem que somos homossexuais. Mandem o dinheiro para o pobre pastor. Sim, Samuel não compreende. Certamente o pastor era um vendedor de almas, um homem de duas faces. Então, ao cair da noite, Samuel meditava sobre seu sonho e, de repente, a graça de Deus prevaleceu. Ele foi transportado em espírito. Era uma visão e eis que era a interpretação do seu sonho. Por que não me sinto mais em paz? Por que tudo o que meus olhos viram hoje me incomoda tanto? Algo não está certo. Porque o teu coração conseguiu enxergar aquilo que os teus próprios olhos se recusavam a aceitar e a ver. Alguém que já passou exatamente por essa mesma situação onde tu te encontras agora. Alguém que também acreditou e teve fé, mesmo sem conseguir compreender. Então, digam-me, por que sinto que algo não é verdadeiro? As pessoas falam de Deus, elas choram, dão tudo o que possuem. Então, por que tenho a impressão de que algo está errado? Porque nem tudo aquilo que brilha é de facto a verdade. Tu viste uma igreja sim, mas o que o teu espírito sentiu foi algo completamente diferente. Isto não é um hotel, é um mercado.
Um acordo? De jeito nenhum, é impossível. Então, me diga, por que se fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Por que os homens são glorificados, mas não são transformados? Então, as pessoas são enganadas. Alguns são enganados, mas outros simplesmente se recusam a enxergar. E os líderes, eles sabem. Eles sabem, eles vendem aquilo que não lhes pertence de forma alguma, as almas dos seus próprios fiéis. A verdade sempre incomoda e perturba profundamente antes de realmente libertar. Agora, uma única e crucial pergunta permanece. Se tu enxergas a verdade, vais permanecer aqui ou vais sair? Este vídeo é inspirado no capítulo 73 do livro do profeta Kaku Philippe, Os Vendedores de Almas. Baixe gratuitamente o livro dele na Play e App Store e inscreva-se para a continuação. E também observamos os animais selvagens, as feras que são os gigantes da antiguidade, invadindo as cidades com escorpiões, dragões e serpentes em seus bíceps. Homens com orelhas perfuradas, penteados errados e linguagens novas, são todos frutos do pecado. São, portanto, frutos de adultério e de fornicação, concebidos em hotéis, mercados, escritórios, carros, casas inacabadas e assim por diante. A pregação completa está disponível em Kaku 11 Fala agora. Obrigado. Este trecho é extraído do livro do profeta Kaku Philippe. O que é um profeta mensageiro vivo em uma geração? Ouçamos um trecho do livro do profeta Kaku Philippe. Um profeta mensageiro vivo é Deus na carne humana caminhando sobre a terra. E para receber a salvação ou o Espírito Santo, você deve encontrar Deus na carne humana no seu tempo. Cada profeta da Bíblia era Deus na carne humana. William Branham era Deus na carne humana. E Deus deixa esta carne no dia da morte desse profeta. No mundo atual, estamos submersos numa confusão espiritual sem precedentes, onde cada um prega a sua própria verdade e as doutrinas humanas dominam as consciências. No entanto, a salvação verdadeira só pode ser encontrada na palavra viva de um profeta enviado por Deus para a nossa geração. Este profeta é Kaku Philippe, portador da mensagem do tempo do fim, uma mensagem de purificação e de libertação, enquanto as igrejas e as religiões tradicionais apenas nos desviam ainda mais. É essencial que hoje voltemos à fonte autêntica da verdade divina. Não deixes que estas falsas doutrinas te afastem do caminho da salvação. Baixa já a aplicação oficial do profeta Kaku Philippe na Play Store ou App Store. Através desta aplicação, descobrirás ensinamentos poderosos e profundos, capazes de transformar a tua vida, de te libertar das correntes espirituais e de trazer a verdadeira libertação à tua alma. Hoje é o dia em que poderão colocar vossas questões e eu responderei de acordo às Escrituras. Pastor, nós como cristãos podemos fazer política? A Bíblia diz: dá de César o que é de César, e Romanos 13 diz: nós como cidadãos podemos ter bilhete, pagar imposto, tratar todos os documentos necessários de um cidadão. Mas a igreja verdadeira não pode ter documentos de legalização ao Estado. Isto não é possível. Deus está acima do César. E nós estamos na terra de Deus. Se César vier aqui é para a salvação simplesmente. Jesus Cristo nunca pediu autorização ao César para pregar. E nós nunca faremos isso. Alguém tem uma pergunta? Podemos ter na igreja grupos étnicos, como grupos das mamas, grupos de jovens, de crianças? O profeta Kaku Philippe disse: ele não quer essas coisas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que você não vê na Bíblia, então não implemente essas coisas de coro A, coro B, coral C, coral Z. São invenções do diabo, Satanás, e são igrejas que não dão valor à Bíblia ou igrejas do diabo onde tem essas coisas. Sim, minha irmã, fale. Pastor, tem um homem que quer me casar, mas pede intimidade enquanto estamos namorando. Namoro é diabólica e casamento é o pai que dá sua filha em casamento através de dote. Pastor, dizem que há calças para mulher, podemos usar? Sim, podemos discutir isso. Deuteronômio 22:5 diz que a mulher não pode usar calças, é uma abominação diante de Deus, é um pecado.
Toda mulher que usa calças sonha enquanto tem órgão genitais masculino. Então nunca deve usar calças, minhas irmãs. Levantem suas dúvidas. Pastor, minha amiga vestiu-se de véu branco no dia do seu casamento, é correto? O véu branco simboliza a virgindade. Então uma mulher desonrada, isto é, que já conheceu sexualmente um homem, não pode se vestir de branco no dia do seu casamento. Se o fazer, ela comete o pecado de mentira. É por isso que vocês veem muitos lares arruinados, lares que têm segredos que um e outro não conhecem, enquanto vivem juntos, é maldição de Deus. Amados irmãos e irmãs, Pastor, podemos nadar na praia e ir à piscina? no livro do profeta Cacô, a revelação do Senhor Jesus Cristo diz que um cristão não deve fazer aquilo. Sabem por quê? Se uma mulher em menstruação se atirar à praia ou na piscina, a água fica impura no raio de 40 metros. E qualquer um que entrar naquela água já sai amaldiçoado, uma maldição que mesmo um anjo não poderá libertar. Pastor, um dos meus filhos não é o verdadeiro filho do meu marido. O que devo fazer? Ó, minha irmã, essa é sua cruz. Vai e peça sinceramente o perdão do seu marido. É o que deves fazer se realmente queres a salvação. Ele vai me divorciar! Irmã, vá, ajoelhe-se diante dele e peça-lhe perdão. É Deus que te pede isso e ele cuidará do resto. Tenho sofrido tanto na minha vida e fui numa igreja um dia, o profeta lá disse a minha mãe que está na origem disso. Ó, esse não é um profeta, irmã, mas sim um feiticeiro. Você já viu o Senhor Jesus dizendo a alguém isso lá na Bíblia? Se a tua mãe quisesse te matar, ela faria isso quando você era um bebê. Não é tua mãe, mas é você mesmo o autor dos seus sofrimentos. Vocês devem reconhecer que os seus sofrimentos hoje são consequência dos pecados que vocês mesmos cometeram. Vocês seguiram vias que Deus não traçou, fizeram coisas que Deus não instituiu. A solução é o livro do profeta Cacô Filipe. Pastor, meu marido quer aproximar-se de mim na posição animal. Por medo de separação, eu aceito. Irmã, recuse sempre de ser instrumento sexual do diabo. E deves que já não é teu marido, mas um filho do diabo que te quer ver ele no inferno. Baixe gratuitamente o aplicativo do profeta Cacô Filipe no Google Play e App Store. Meus filhos, a Bíblia é um livro de história. Ela guarda o que Deus fez no passado para a salvação dos nossos pais. Por um tempo, Deus enviou Noé, Moisés, Elias, depois ele mesmo veio como homem, depois enviou Paulo, Semor, Brana, e os filhos de Deus creram neles para a sua salvação. E para nós? Quem sabe a resposta? Eu sei! Basta crer em Jesus e seguir a Bíblia se juntando a uma igreja. Não é isso? Felizmente não. As igrejas ensinam isso para vos manter lá. Mas a verdade é esta. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Se no passado ele enviou profetas, hoje envia profetas e sempre enviará por causa da salvação dos escolhidos. E para o nosso tempo, o enviado de Deus como os profetas da Bíblia é o profeta Cacô Filipe. É a ele que Deus revela o que devemos fazer para a nossa salvação, como no tempo de cada profeta, ao exemplo de Paulo. Então não perca tempo, leia ou escuta a sua mensagem disponível no Play Store e App Store. É pra já! Aplicativo Profete Cacô Filipe. O único aplicativo que contém as palavras da vida eterna nesta geração. Descubra toda a mensagem do profeta Cacô Filipe e nesta nova fase de seu ministério, onde o Deus Todo-Poderoso o envia às nações para serviços de cura. Descubra os testemunhos de curas, de milagres e os relatórios em vídeo desses serviços de cura em diferentes países. Que a humanidade saiba que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, através do seu profeta. Baixe gratuitamente o aplicativo do profeta Cacô Filipe no Google Play e App Store. A parábola do reino dos céus. Há momentos na vida em que aquilo que vemos com os nossos olhos pode nos enganar. Muitas pessoas julgam a verdade apenas pela aparência. Mas o reino dos céus não se revela aos que olham superficialmente. Ele se revela aos que sabem discernir. Escute agora esta parábola sobre o reino dos céus. Em certo tempo, havia um homem cuja fama se espalhava por toda a face da terra. Muitos diziam que ele era um profeta. Diziam que Deus falava por meio dele. Pessoas de várias nações falavam sobre ele. Alguns criam, outros duvidavam. Entre aqueles que ouviram falar desse profeta, havia um homem curioso.
Ele decidiu não confiar apenas nas palavras dos outros. Então ele disse consigo mesmo: eu irei ver com os meus próprios olhos. E assim, ele deixou seu país e iniciou uma longa viagem para encontrar aquele homem. Vai levar tudo o que precisa? Não esqueça os documentos. Boa ideia. Bem, é hora de ir. Tudo pronto para a viagem. Hora de pegar a estrada. Depois de uma longa jornada, o homem finalmente chegou ao lugar onde vivia o profeta. Mas quando entrou no quintal da casa, ele encontrou algo totalmente inesperado. O profeta deitado no chão sob o sol. O profeta estava ali, deitado no chão, sob o sol ardente, como se tivesse morto. Confuso, o homem perguntou às pessoas que estavam ali: quem é este homem? Este é o homem de quem ouviste falar. Quem é este homem? Este é o homem de quem ouviste falar. Eu achei que ele fosse um homem tão especial, mas ó que decepção. Naquele momento, o homem julgou tudo pelo que viu. Depois disso, ele voltou ao seu país. E muitas pessoas se reuniram para ouvir o que ele tinha visto. Agora eu já sei que o que eu ouvia falar não é nada, mas como um pobre pode ter tanta fama assim? Então o homem respondeu: os meus olhos viram o homem de quem vocês falaram. E ele disse: eu o vi, e não é nada. O profeta que ouviram falar não é nada. Não é nada, eu vi com meus olhos. Não é nada, eu vi com meus olhos. E por causa das suas palavras, muitos deixaram de procurar a verdade. Muitos foram fortalecidos no caminho da perdição. Tudo porque um homem julgou sem compreender. Esta é a parábola. Nem todos reconhecem aquilo que Deus envia. Muitos olham, mas não entendem. Muitos veem, mas não discernem. Escute, observe, discirna a verdade. Hoje Deus enviou um profeta. O seu nome é Cacô Filipe. Você ouviu falar? Claro que sim. E o que você fez? Nada. Apenas julgou com aquilo que você ouviu falar. Você não estás na condição daquele homem que julgou pela aparência. Discirna o Jesus Cristo manifestado no homem, e ele é Cacô Filipe. Bom dia a todos vocês, eu sou o pastor Peter, o discípulo do profeta Cacô Filipe. Alguns de vocês já me conhecem, pois não é a primeira vez que visito esta igreja. No domingo passado, não terminei de responder a algumas das suas perguntas por causa do tempo. Por isso, hoje vamos direto à sessão de perguntas e respostas após a oração inicial. Gostaria de agradecer a todos, incluindo o seu pastor, por me convidarem novamente aqui para responder a algumas questões que levantaram sobre a mensagem do profeta Cacô Filipe. Inclinemos todos as nossas cabeças e eu orarei. Ó Senhor Jesus Cristo, Deus dos profetas, abençoe esta reunião e abra os corações de todos aqui. Amém. Agora, darei a palavra à congregação para fazer perguntas. Se tiverem uma pergunta, apenas levantem a mão e perguntem, por favor. Pastor, na sua última pregação, o senhor disse que o profeta Cacô Filipe vem cumprir Mateus 25, versículo 6. Como? Ótima pergunta, vou explicar. Pastor, você disse que meia-noite se refere à África. Pode explicar isso também? Abram suas Bíblias. Lerei em Mateus 25, versículo 6. Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis que vem o noivo, saía ao seu encontro. Senhoras e senhores, todos sabemos que o evangelho veio do Oriente, da Ásia pela manhã com Paulo. A cor do sol é amarela ao nascer do sol, correspondendo à raça amarela dos asiáticos. Então, o sol, o evangelho, move-se para a Europa e é tarde. O sol muda de cor para branco, correspondendo à cor da pele dos europeus. Então, Deus levantou grandes mensageiros como Martinho Lutero, João Calvino e John Wesley na Europa. O evangelho desce ao pôr do sol e muda de cor para vermelho. O ocidente ou o entardecer é a América, e os primeiros habitantes desse continente são os índios vermelhos. Da América, Deus levantou o profeta William Branham, que veio para cumprir Zacarias 14, versículo 7, que diz: à tarde haverá luz. A luz é a palavra de Deus e a palavra veio a William Branham. Agora gostaria de lhes fazer uma pergunta. Quero ver se todos estão acompanhando o meu ensinamento. Depois do anoitecer na América, qual é o próximo período? Depois do anoitecer, a meia-noite é a que se segue. A meia-noite faz referência à África. Percebe-se que a natureza jamais contradiz a palavra de Deus. O movimento do sol de leste para oeste, conforme Mateus 24, 27. As 4 vigílias de acordo com Marcos 13, 35.
A forma como Deus colocou os continentes do leste, norte, oeste e sul e a cor da pele, tudo corresponde às profecias do movimento do Evangelho. Agora, antes de encerrar, gostaria de dizer algo. Mateus 25, versículo 6, é uma parábola, portanto, não deve ser tomada literalmente. O noivo refere-se ao Senhor Jesus Cristo. As 10 virgens são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meia-noite não é uma noite física, mas refere-se à África. O clamor não é um choro, mas uma pregação. Lembrem-se que João Batista clamava no deserto, conforme Isaías 40, versículo 3, e o profeta Cacu Filipe foi comissionado para emitir o clamor de Mateus 25, versículo 6. E hoje, em toda a face da terra, quem rejeita este clamor ou esta pregação, automaticamente rejeita Jesus, o noivo que enviou o profeta Cacu Filipe. Senhoras e senhores, chegamos ao fim. Vão para casa e leiam a mensagem do profeta Cacu Filipe. Espero que me convidem novamente. Obrigado. Pastor, a palavra é sua. Obrigado, irmão. Vamos lá. Crianças, vocês gostam muito de futebol, não é? Sim, mãe. É a nossa paixão. Mas vocês sabem que Deus chama hoje seus filhos a abandonar essas coisas. Abandonar o futebol? Por que, mãe? Porque Deus, através do seu profeta Cacu Filipe, pede aos seus filhos que se separem das distrações do mundo. Mesmo o futebol pode nos afastar de Deus? Sim, meus filhos. Quando algo toma o lugar de Deus no coração, isso se torna um obstáculo. De fato, às vezes pensamos mais no jogo do que em Deus. Deus quer corações inteiramente dedicados a Ele. Então, se Deus o pede, devemos obedecer-lhe. Agradecemos a mensagem do profeta Cacu Filipe por nos ter revelado que o futebol é do diabo. Amém. E aqui está um agricultor africano que atravessava a savana. E ele encontrou um gênio, um homem de aparência estranha. O agricultor queria fugir, mas o gênio lhe disse: "Não fujas. É uma grande bênção que você tenha me encontrado. Peça-me o que desejar, e isso lhe será concedido, mas seu vizinho receberá o dobro." O agricultor então refletiu por um momento e, com curiosidade, perguntou: "E se, por exemplo, eu pedir 10 quilos de ouro? O seu vizinho irá receber 20 quilos de ouro." Imediatamente, o agricultor recorda-se de ter visto o seu vizinho sempre feliz, com a sua plantação próspera e uma vida em paz. Uma vida em paz. Então, o coração daquele homem falou: "E se me furares um olho?" A resposta final do gênio: "Se eu te cegar um olho, teu vizinho ficará cego dos dois." Então, o agricultor disse: "Fura-me um olho." Nesta história, o agricultor representa as igrejas, incluindo todas as religiões na Terra. E o vizinho representa o profeta, o mensageiro de Deus que está presente em nossa geração. Hoje, o diabo se apresenta com promessas. Promessas de riqueza material, promessas de poder e influência. E muitos aceitam, mesmo que tenham que se destruir a si mesmos, mesmo que tenham que sacrificar uma parte de suas vidas apenas para prejudicar o verdadeiro enviado de Deus. Esta é a realidade da nossa geração. A prova é que o vizinho, que é o profeta Cacu Filipe, ele é rejeitado, perseguido, detestado por essas igrejas de toda religião e foi preso. E proíbe a seus fiéis de ouvi-lo. Mas a verdade não pode ser destruída. Suas igrejas, incluindo os clérigos. Mas um dia você prestará contas a Deus. Então, sigam este vídeo, observem atentamente e extraiam dele conselhos e uma compreensão profunda. Não fuja, é uma bênção ter me encontrado. Peça tudo o que quiseres e te será concedido na hora. Mas saibas apenas que o teu vizinho que ficou na aldeia receberá o dobro do que pedires. E se eu pedir 10 quilos de ouro? Se você pedir 10 quilos de ouro, seu vizinho receberá 20 quilos de ouro. E se você me arrancar um olho, se eu te arrancar um olho, seu vizinho terá os 2 olhos arrancados.
um olho. A aplicação oficial Profeta Kaku está disponível no seu telefone. Veja como baixá-la. No Android, abra a Play Store e procure por Profeta Kaku. Após instalar, abra o aplicativo e escolha seu idioma. Você encontrará o livro do Profeta Kaku Filipe, as pregações e vários idiomas disponíveis. Abra o aplicativo. Na Play Store, procure por Profeta Kaku e instale-o. No iPhone, baixe-o na App Store. Olá, caros telespectadores, hoje é sábado 28 de março. Encontramos-nos para o nosso programa Grito da Meia-Noite, Mateus 25, versículo 6. O objetivo do nosso programa é trazer luz e salvação às almas através da mensagem do profeta Kaku Filipe, reconhecido como o enviado de Deus para a nossa geração. Então, caros convidados, bom dia e sejam bem-vindos ao nosso palco. Bom dia, obrigado por nos receber, é um prazer estar convosco. Senhor Osso, como está? Hoje decidiu contar-nos a história de um querido amigo que perdeu. Se estou aqui hoje, é para dizer a todos os telespectadores que o propósito da vida na Terra é buscar a salvação, antes de tudo. Tudo começou na minha infância. Tinha um amigo muito próximo, quase um irmão. Fazíamos tudo juntos, buscando mulheres. Mulheres que nos davam dinheiro para dormir com elas. Hoje, lhe agradeço a Deus por enviar o profeta Kaku Filipe. Sua mensagem mudou minha vida. Mas meu amigo Eric ficou no pecado. Ele ainda bebe, sai com garotas e ignora a vida espiritual. O que eu lhe dizia na época é o mesmo que aproveito para dizer hoje a todos que nos assistem. Não negligenciem sua salvação. Hoje Deus nos enviou o profeta Kaku Filipe e lhe confiou uma mensagem para a nossa geração. Noé estava em conflito com sua geração porque denunciava publicamente os pecados do povo. Da mesma forma, Kaku denuncia e está em conflito por esta geração. O profeta Kaku nos diz que ao fazer boca a boca, a saliva do cônjuge que você recebe não será eliminada nas fezes e na urina. Mas essa saliva se tornará úlceras, anginas de peito, tumores e cânceres e outras doenças sem fim em seu corpo. Não toque em produto algum para estimular sua sexualidade. Todo ato antinatural que fizer terá consequências para você. Lembro-me do Eric quando seus pais o mandaram ao hospital, pois estava muito doente. Isso me tocou muito. Eu pensava em tudo que eu tinha lhe dito antes. Chego ao hospital, soube que ele morrera de tumores. Abandonar o pecado nas coisas do mundo tem consequências na sua vida. E depois vem as doenças e em seguida a morte. Mas hoje você pode vencer todas essas coisas quando segue o profeta da sua geração. Basta baixar o livro dele e você terá todas as leis para ser salvo nesta geração. Senhores, vocês perguntam como baixar os livros do profeta. Que bom, obrigado por nos seguir. Assista ao vídeo para saber como baixar o livro do profeta. Uma cura? Descubra o aplicativo Profeta Kaku Filipe, a palavra que cura diretamente no seu telefone. Acesse a mensagem completa e junte-se a uma comunidade global traduzida em mais de 80 idiomas. Encontre os contatos dos crentes no seu país. Junte-se a mais de 500 mil pessoas que encontraram a verdade. Baixe o aplicativo gratuito e comece sua transformação hoje. Neste vídeo, você encontrará as respostas para algumas perguntas que cada um de nós já fez, pelo menos uma vez na vida. Por que eu sofro tanto e nada dá certo na minha vida? Vamos acompanhar. Se você diz, é tal parente ou tal pessoa que está na base dos meus fracassos na vida, então, preste atenção. Senhor ou senhora, você deve reconhecer que Deus o criou à sua imagem e que Ele o abençoou. Mas vocês tomaram caminhos que Deus não indicou, e foi isso que os conduziu à sua situação atual. Vocês precisam aceitar uma verdade, são responsáveis pela sua situação. Tu que tens diplomas, mas nenhuma situação social, ninguém é responsável pelos teus sofrimentos? Quando vivias em relações sexuais fora do casamento como Adão e Eva, não sabias que estavas a preparar tu mesma as tuas maldições? Exemplo, és uma mulher e vives com um homem que não te dotou. Estás, portanto, numa posição contrária à vontade de Deus. Estás fora da vontade de Deus e, no entanto, acusas pobres pessoas idosas. De quem vêm essas palavras? Sim, de quem? Exatamente, é preciso encontrar a fonte do único profeta verdadeiro vivo nessa geração, Kaku Filipe. Para saber mais sobre o profeta Kaku Filipe e sua mensagem, baixe o aplicativo Profeta Kaku Filipe no Play Store ou App Store. É totalmente gratuito. Olá, caros internautas, somos discípulos do profeta Kaku Filipe. Temos uma mensagem para lhes apresentar hoje. E o tema de hoje é o DOT, que é o casamento diante de Deus. Pedimos que acompanhe até o fim. E quando uma filha foi abandonada pelo pai e pelos avós paternos, desde a infância, é a mãe dela que indicará quem deve receber o dote. É o dote que constitui o verdadeiro casamento perante Deus, mas um homem que não dotou sua esposa, mas que está casado apenas no civil, pode receber o batismo se o prefeito ou o oficial que celebrou a união matrimonial for o pai de sua esposa, ao chegar às águas do batismo.
E agora sobre o casamento, gostaria de dizer que um casal vivendo em concubinato, sem dote, não tem o direito de receber o batismo. A não ser que eles cessem as relações sexuais. Sim, uma mulher pode ser batizada, mesmo que esteja vivendo sob o teto desse concubino, desse homem que não adotou. Mas o homem, por sua vez, não pode ser batizado, porque ele é um raptor. Segundo 1 Coríntios 5:11, um homem que vive com uma mulher sem ter pago o dote é um raptor. E a Bíblia diz que os ladrões não irão para o céu. Baixem o aplicativo do Profeta Cacu Felipe na Play Store. Esta aplicação contém as 7 verdadeiras palavras de Deus para o nosso tempo. Escaneie o código QR ou baixa na App Store ou Google Play. A oração de uma mulher insubmissa é uma abominação. Em Cacu 48, versículo 28, o profeta Cacu Felipe diz: se uma mulher não é submissa ao seu marido, a sua própria oração é uma abominação. Se alguém rejeita o clamor da meia-noite, a sua própria oração é uma abominação. O que isso quer dizer? Se alguém é católico, protestante, evangélico, ibranhamista, ou membro do Islã ou do judaísmo, sua própria oração é uma abominação. Se você rejeitou o evangelho do seu tempo, sua própria oração é uma abominação. Ouça esta pregação no aplicativo do profeta Cacu Felipe. Você busca a verdade? Uma cura? Descubra o aplicativo Profeta Cacu Felipe. A palavra que cura diretamente no seu telefone. Tenha acesso à mensagem completa e junte-se a uma comunidade mundial traduzida em mais de 80 idiomas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, afirma que a mulher encontrará a salvação através do casamento, da maternidade e, crucialmente, ao proporcionar uma boa e sólida educação aos seus filhos. Toda mulher, sem exceção, responderá no dia do julgamento pelo comportamento e pela conduta de seus filhos. Sim, ela responderá no julgamento final. Deus a convoca e a chama para educar e instruir seus filhos. Esta é a grande e sagrada responsabilidade que Deus, em sua sabedoria, lhe confia. E, em vez de se concentrar nessas coisas importantes, ela se deixa levar pela cobiça da carne. Por que, afinal, desejar tanto a carne? Irmão, isso é pura feitiçaria. Sim, é pura feitiçaria. E Tommy Osborne ainda diz que as mulheres podem até mesmo batizar. Esses homens, se não se arrependerem, não se lamentarão de se encontrar no inferno? Trecho do livro do profeta Cacu Felipe. Cacu, capítulo 9, o Ministério da Mulher. Baixe o livro dele gratuitamente, disponível na Play Store e na App Store. Aplicativo oficial do profeta Cacu Felipe, disponível para Android e iPhone. Encontre fotos e vídeos, além de cânticos e todas as suas pregações, todo o valioso conteúdo e a mensagem do profeta Cacu Felipe, agora reunidos em uma única e completa aplicação gratuita. Eu sinto que preciso de Deus, mas existem tantas igrejas e doutrinas. Como saber para onde ir hoje? A resposta é mais simples do que parece, mas exige humildade. A Bíblia e a história mostram que Deus sempre fala através de um homem. Sim, entendo. Em cada geração, há um único profeta vivo enviado por ele. Eu compreendo. Sem o profeta da sua geração, não há salvação. Mas e as orações e os cultos com doutrinas diferentes que vemos por aí? Como encontrar a verdade? Nada disso tem valor se você estiver fora da arca do seu tempo. Hoje, esse enviado é o profeta Cacu Felipe. Ele não é apenas um mensageiro, ele é a voz de Deus na terra para a nossa geração. Fora da mensagem dele, não há caminho para o céu. Sim, mestre. Então ele é o único caminho de salvação agora? Sim, meu filho. É o único. Moscou! Exatamente. Assim como foi com Noé ou Moisés, hoje a salvação está ligada à aceitação do profeta vivo. O profeta Cacu Felipe é a única porta aberta por Deus neste tempo. O tempo é curto. Ouça a voz, leia sua mensagem e encontre a vida. Amém. Obrigado, mestre. Agora já sei onde encontrar Deus e a salvação. Deus te abençoe pela sua humildade e paciência. Foi isso que Faraó e os egípcios não entenderam diante de Moisés. Por isso Deus teve que destruir suas igrejas e lhes enviar pragas. Foi isso que os profetas de Baal-Será não entenderam diante de Elias. Por isso Deus teve que os desafiar no Monte Carmelo, e Elias os matou! Foi isso que os fariseus e saduceus não compreenderam diante do Senhor Jesus Cristo. E chegaram de crucificar o Senhor Jesus por condenar suas igrejas.
E hoje é isso que os católicos protestantes evangélicos não compreendem diante de Cacu Filipe. E hoje é isso que os católicos protestantes evangélicos não compreendem diante de Cacu Filipe. E hoje, apesar de terem doutrinas diferentes, lutam contra Cacu Filipe, porque ele condena. E como a história bíblica, Deus destruirá suas igrejas satânicas. Está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Venha receber tua bênção. Jesus quer te abençoar. Senhor, estende tuas mãos sobre este povo. Que o poder do Espírito Santo desça sobre vocês agora. E põe as mãos sobre mim. Por que você resiste? Eu nego. E é por isso que continuamos a pregar a palavra de Deus. Por que você está pregando? Porque é o meu chamado divino. A palavra de Deus nos chama hoje. A Bíblia diz em Coríntios 14:34 que a mulher não deve pregar, mas sim ficar em silêncio. Eu li o livro do profeta Cacu Filipe e Cacu 9 diz que é uma abominação que está fazendo. Cacu 9 diz que é uma abominação que a senhora está fazendo aí. Irmãos, escutem a palavra do Senhor. Está escrito que a mulher será salva por cuidar dos seus filhos e do seu marido. Amados irmãos, vamos abrir nossos corações para a palavra de Deus. Fala que é uma vergonha a mulher falar no púlpito. Amados, vamos ler o livro do profeta Cacu Filipe para conhecermos a verdade. Isto é tão difícil para mim. Eu não consigo continuar. Vocês não devem deixar uma mulher impor as mãos sobre vocês, e se ela estiver de menstruação naquele momento, vocês receberão uma maldição que mesmo um anjo não poderá libertar-lhe, porque é uma abominação diante do Altíssimo. A Bíblia disse que quando ao serviço do sacerdócio é reservado aos homens somente, e nenhuma mulher deve ser pregadora. E vocês não verão uma mulher no Antigo Testamento que foi sacerdote, nem Jesus Cristo não estabeleceu a Madalena a ser pregadora. Uma mulher deve permanecer quieta na igreja. Paulo diz que o fato que uma mulher não deve pregar na igreja é um mandamento. 1 Timóteo 2, versículo 15, diz que a mulher será salva por casar, por dar à luz e por dar uma boa educação para as suas crianças. Os judeus rejeitaram o Messias, mas um judeu nunca permitirá uma mulher no altar. Reconheçam que vocês não adoram e não servem o Deus dos judeus que Paulo serviu. E um muçulmano que deixa o Islão para ir a uma igreja evangélica ou outra é um filho do diabo. Quem for membro de uma igreja ou de uma religião que não prega a mensagem do profeta Cacu Filipe deve saber que é um adorador de Satanás e que irá para o inferno. Eles não são obrigados a crer, mas todos devem ouvir e conviver com essa verdade. E assim vocês estarão limpos do sangue deles se eles retornarem para esses locais de Satanás. O resto será entre eles e Deus. As mulheres devem saber que se morrerem com um implante contraceptivo no corpo, irão para o inferno. Irão para o inferno. Como alguém que morreu com fotos e vídeos pornográficos no celular ou no computador. Esteja atento à presença de Satanás que está lá para perverter a verdade. Por exemplo, quando Cacu Filipe te faz saber que contraceptivos, maquiagens, clareamento de pele e o uso de cabelo falso são insultos contra Deus e contra o seu poder de criação, Satanás estará lá para distorcer o seu entendimento.